Você já se perguntou como é ser servidor público concursado na área da engenharia, nos principais órgãos do Brasil ou do seu estado? Essa pergunta é bastante comum e é normal que você faça, porque dela depende uma das decisões mais importantes da sua vida, que é exercer ou não o cargo em determinado órgão. Hoje nós vamos conhecer como é trabalhar na Petrobras. Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Engenheiro Servidor, que o Minha Treina preparou para você conhecer os principais órgãos por onde atuamos. O interessante aqui é que você vai, a partir das nossas experiências, ter uma gama de informações para poder tomar a decisão de assumir ou não o cargo no órgão que você for aprovado. Mas antes de nós iniciarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Willace Lima. Atualmente eu sou engenheiro civil e atuo no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ocupando o cargo efetivo de Auditor Técnico de Controle Externo Obras Públicas, onde nós desempenhamos nossa atividade dentro da área da engenharia. Mas hoje nós estamos aqui para falar de outro órgão, a Petrobras. Então eu preciso iniciar contando toda a minha história, desde o início até a minha saída. A minha história começa em 2008, quando decidi então prestar concursos públicos na área da engenharia. Naquela época, eu ainda estava na Faculdade de Engenharia na Universidade Federal do Amazonas, precisamente no 6º período, mas já tinha aspirações na área do concurso público, por vários motivos. O principal deles é a famosa estabilidade. Quem não quer, né? Eu também queria. Entre outras coisas, como a remuneração, o tipo de atividades desempenhadas e também o ambiente de trabalho. E não foi fácil, porque quando a gente faz o concurso, a gente não tem essas informações. Então, eu diria para você aproveitar essa oportunidade que o Minha Treina está dando para você. Aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá uma curtida, dá o seu like, deixa a sua sugestão, siga nossas redes sociais, Instagram, @minhatreina, e fique por dentro de tudo que vai sair em relação aos concursos públicos para engenharia civil, inclusive os nossos vídeos da série Engenheiro Servidor. Nos acompanhe, você não vai se arrepender. Um dos fatores principais também que me levou à tomada de decisão pelos concursos públicos foi a questão da qualidade de vida, que sempre foi para mim uma coisa muito importante. Eu sempre pensei em dar o melhor para minha família, e também a qualidade de vida estava entre elas. E a qualidade de vida gira muito em torno da questão do tempo. Você saber administrar o seu tempo. E eu percebi que em concursos públicos a gente tem ali a questão de tempo de trabalho bem definida, né? E isso daí contribuiu bastante para a minha escolha. Eu sempre tive muito bem colocado na minha cabeça que eu ia trabalhar na área da engenharia. Mas uma coisa também eu tinha certeza. Eu sempre levei isso comigo. Nós temos que trabalhar para viver, não viver para trabalhar. E o concurso público ia me dar esse anseio e atendia às minhas necessidades voltadas para a qualidade de vida, como eu falei. Naquela época, eu já era formado com um curso técnico de edificações. E aí surgiu uma vaga no concurso, ainda em 2007, quando o edital saiu, para a Petrobras. Uma vaga apenas. E eu estava na faculdade ali, ainda estudando bastante, decidi então prestar o meu primeiro concurso público. Mas não foi tão fácil assim. Não foi chegar na frente da Petrobras e pedir uma vaga. Eu tive que fazer um concurso público e passar nele para poder ser chamado a exercer o cargo. Interessante é que eu não tinha muita referência para estudar. Então eu não sabia exatamente como fazer. Então eu tive que traçar a minha própria metodologia, que consistiu em rever as matérias específicas que eu cursava na faculdade e então tentar conciliar isso com algumas outras disciplinas previstas no edital. Uma das coisas interessantes foi que eu me dediquei muito para estudar a língua portuguesa, porque era uma disciplina que tinha um peso, vamos dizer assim, considerável, junto com as disciplinas específicas do curso. Eu também fiz uma coisa que eu recomendo que vocês façam quando estiverem estudando para os concursos públicos, que foi ler todo o edital. Isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque o concurso de 2007, que eu também posso em 2008, assinei contrato, melhor dizendo, né, que nós éramos CLT na Petrobras, ele tinha uma coisa muito interessante. Quem realizou o concurso foi a CESP. E até então eu nunca tinha feito concurso, não sabia nem como a CESP trabalhava. E o edital explicava direitinho qual era o critério de avaliação. Vocês devem conhecer, né? Hoje chamada Sebrasp. Uma questão errada eliminava uma questão certa. Então, eu percebi que eu teria que ter uma estratégia no dia da prova para não me dar mal. E foi o que eu fiz. No dia da prova, eu aproximadamente deixei 10 questões em branco, porque eu tinha muita dúvida nessas questões.
Para você já começar na frente, outra dica que eu dou é que você siga o Minha Treina, porque nós consolidamos essas experiências pessoais de cada um e colocamos à disposição para você aprender e desenvolver a sua metodologia. No dia da minha prova, eu cheguei bem cedo para evitar problemas de imprevistos no trânsito e fiquei esperando do lado de fora até os portões se abrirem. Lá fora, eu decidi fazer uma oração, pedindo que fosse abençoado naquele dia. Isso me deu uma tranquilidade impressionante, de modo que eu comecei a não pensar tanto na prova minutos antes de entrar na escola. Eu sabia que tinha dado o meu melhor e que ali eu iria colher o fruto que plantei naquele momento. Então, estava com a consciência tranquila, né? E isso me ajudou a desenvolver uma boa prova. Bom, quando eu fui aprovado, em 2007, o resultado saiu no finalzinho do ano. E no dia 2 de janeiro de 2008, primeiro dia útil do ano, eu assinei contrato com a Petrobras. E aí eu fui lotado na cidade do Rio de Janeiro, onde funcionava a engenharia corporativa. Para que você entenda mais ou menos como é que funciona, é assim. A Petrobras ela tem várias áreas dentro dela. Dentre elas, a área de serviços, onde fica a gerência ou diretoria de engenharia. Essa diretoria, ela cuida das principais obras no Brasil, as grandes obras. Cada unidade da Petrobras espalhada no Brasil tem a sua engenharia local, que cuida da parte de manutenção, preventiva e corretiva. Mas as grandes obras, por exemplo, construção de uma refinaria no Nordeste, construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, entre outros, quem faz é a engenharia corporativa. E foi para esse setor específico que eu fui aprovado no concurso. Então eu já comecei a atuar de forma contundente na área da engenharia. Mas, como haviam obras sendo desenvolvidas no estado do Amazonas, logo eles me transferiram para o Amazonas para que eu pudesse atuar na obra do quarto compressor na província petrolífera de Urucu, em Coari, município do Amazonas. Foi então que eu fui apresentado aos meus chefes, que me receberam de forma muito contagiante, muito animadora. Me disseram como funcionava a Petrobras, me disseram como eu iria atuar e de que forma eu iria contribuir. E aí eu percebi uma coisa, que eu tinha muito mais a aprender do que a contribuir. Isso me deixou um pouco nervoso, confesso, mas eu estava sempre disposto a aprender mais. Então, eu acabei me acostumando, ficando tranquilo e buscando aprender de fato as atividades para o desempenho melhor da minha função. Uma coisa muito boa é que a Petrobras percebe que o desempenho de suas funções não é uma coisa simples. Então, ela promove capacitações. Então, nos meus primeiros 3 meses de empresa, eu já fui direcionado para um curso de capacitação de fiscais de empreendimento, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro durante 3 meses. Foram 3 meses de muito estudo, né, muita informação. E a gente precisava fazer algumas provas para tirar algumas notas, que iam dizer se nós estávamos aptos ou não para o desempenho dessas funções. Então, logo encerrado o curso, eu fui transferido então para o município de Coari, na província petrolífera de Urucu, onde a Petrobras tem uma base que faz exploração e produção e refino de petróleo. Então, nesse local, eu comecei a trabalhar no regime de embarque, o regime de 14 dias de trabalho e 21 dias de folga, conforme o acordo coletivo da época. Já em campo, eu desempenhava algumas funções. Por exemplo, a análise de projetos era uma coisa que a gente sempre fazia. Planejamento e controle. A gente previa ali a elaboração do planejamento, executava essa elaboração desse planejamento diário, além de fiscalizar os serviços das colaboradoras, das contratadas, que a Petrobras contratava para desempenhar os serviços principais. Em Urucu, o dia começava cedo, antes do galo cantar. Às 5h30 da manhã eu levantava, tomava um banho, dentro do alojamento Vitória Régia, ali em Urucu. Depois de tomar banho, eu vestia minha farda, tomava café e ia então para o polo. Nesse polo, nós tínhamos várias frentes de serviço. Nós tínhamos a execução do quarto compressor, que era uma obra de várias, vamos dizer assim, várias áreas, né? Tinha desde a mecânica, a instrumentação, a civil, a elétrica, entre outras, todas as engenharias estavam envolvidas ali. Como no meu caso sou engenheiro civil, eu trabalhava no acompanhamento das obras civis para a viabilização, né, a instalação do quarto compressor. Essas obras consistiam basicamente em bases de concreto armado, né, que iam servir de apoio para esse compressor, além da construção de uma torre de resfriamento, que nada mais era do que um reservatório de água cilíndrico, que ficava ali com água para resfriar o compressor quando ele começasse a atuar. É bem verdade que antes das atividades serem desempenhadas, nós, na Petrobras, participávamos do DDS, que era um diálogo diário de segurança,
A Petrobras é famosa por sempre estar ali um passo à frente no quesito da segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social. Então, antes de desempenhar as funções, nós nos reunimos com a força de trabalho e apresentávamos o que seria feito, executado naquele dia, juntamente com uma série de mapas de risco que mostravam para os colaboradores onde haviam os riscos maiores de acidentes, para dessa forma nós evitarmos problemas e continuarmos seguindo nosso trabalho da melhor forma possível. Além disso, existiam também serviços que eram feitos nas chamadas locações remotas, que eram poços de petróleo de difícil acesso. Geralmente nós iríamos até esses poços, né? Ou de helicóptero ou por dentro da floresta, no caso de Urucu, né? Outra atividade desempenhada era a manutenção e até a abertura de novas estradas em Urucu, quando a gente, então, trabalhou com a parte de engenharia de estradas. Foi uma coisa muito interessante, porque eu aprendi, na prática, aquilo que eu estava vendo na faculdade. Na faculdade eu estava vendo toda a teoria da alocação de curvas circulares, por exemplo, em estradas, e em Urucu eu pude, né, tive a oportunidade de acompanhar a alocação de várias estradas. Dessa forma, eu aprendia não só a teoria na faculdade, mas a prática na própria Petrobras. Por volta das 18, a gente voltava para o polo para fazer o fechamento do dia e depois íamos para o alojamento tomar banho, jantar e depois, quem quisesse fazer alguma atividade física ou mental, jogar alguma coisa, se divertir um pouco, isso era permitido lá em Urucu. Era uma forma de a Petrobras compensar aquele confinamento, né, de tantos dias longe da família, né, longe de civilizações muitas das vezes, mas ela fazia isso e a gente se divertia, tirava um pouco daquele peso do dia a dia. Ou seja, o ambiente de trabalho, a qualidade era muito boa. Uma coisa muito importante também que eu aprendi foi a tomar decisões importantes, vamos dizer assim, com um certo imediatismo. Assim como os engenheiros residentes nas obras, nós tínhamos que tomar as decisões importantes que acontecessem ali. Então, às vezes, era decidir se ia ou não fazer determinado furo de sondagem, decidir se ia ou não acrescentar alguma coisa ao projeto que durante a execução viu-se necessária. Então, essas decisões, essa capacidade de tomada de decisão, vamos dizer assim, de forma imediata, também contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional. Eu me sinto muito orgulhoso de ter contribuído para o desenvolvimento dessa empresa e também, consequentemente, para o desenvolvimento nacional, porque a atividade que a Petrobras desempenha, ela impacta todos os brasileiros e todos são beneficiados com o desenvolvimento dela. Uma outra coisa interessante, e um exemplo desse desenvolvimento, é que nos municípios onde nós estávamos lotados, no caso, os municípios ao redor recebem os royalties decorrentes dessa exploração e produção do petróleo, como compensação, e além disso também a economia do município gira por conta das atividades da Petrobras. Mas não é só a comunidade que sai ganhando. Eu, particularmente, aprendi muito e tive um desenvolvimento profissional enorme. Fiz vários cursos aí na Petrobras. Posso citar alguns deles. O curso de capacitação de fiscais de empreendimento. Fiz curso de controle tecnológico do concreto no SEC, em São José dos Campos. Eu fiz curso de fundações para obras portuárias, muito interessante também no Rio de Janeiro. Enfim, vários cursos dentro da área e também fora dela. Eu lembro de um curso que eu fiz muito bom, que foi um dos melhores cursos que eu fiz na Petrobras, talvez até o melhor, chamado Capacidade de Decisão. Nesse curso era interessante porque o professor começou dizendo que ele não ia ensinar ninguém a tomar decisão. Ele apenas ia mostrar que, na maioria das vezes, nós tomamos decisões erradas. E ele estava certo. E é por isso que nós estamos aqui, fazendo esse vídeo para você. Porque você precisa tomar a decisão certa. E a decisão certa é escolher aqueles que vão ser seus parceiros na sua tomada de decisão, na sua aprovação nos concursos públicos. Mas a minha história não termina por aqui. Eu ainda vou aparecer com outras histórias de outros órgãos também que foi aprovado. Além disso, os professores do Miatrina, todos irão dar o seu depoimento de órgãos que trabalharam e que estão trabalhando, para que você tenha o maior número de órgãos possíveis para decidir qual deles você vai querer atuar. Por isso, a minha dica para você é: não deixe para amanhã. Inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as informações. Aproveita, ativa o sininho aí, porque toda vez que nós produzirmos alguma coisa, você ficará sabendo. Caso você tenha alguma sugestão de algum órgão que você também queira saber, conhecer, manda pra gente. A gente vai se esforçar para responder e atender a sua demanda. Tá certo? Então eu vou ficar por aqui. Foi um grande prazer contar um pouco da minha história para você. Professor Brother, deixa um abraço a todos vocês. Deus abençoe.